Muito bem, estou de volta na área aqui para mais um bloquinho de revisão para matemática do nosso querido Enem. Eu sou o Prof. Dudan e estou aqui para trazer agora as principais dicas sobre a nossa competência diária número 2. Ela fala em utilizar o conhecimento geométrico, grifa isso aqui, né? Conhecimento geométrico, para realizar a leitura e representação de realidade e agir sobre ela. A habilidade número 6 fala em interpretar a localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. São aquelas questões clássicas de projeção ortogonal que toda a prova do Enem traz uma questão sobre isso, tá? Que é a projeção vista de cima, de frente, dos objetos no espaço tridimensional. A habilidade 7 fala em identificar características de figuras planas ou espaciais. Aí sim, um domínio um pouco mais amplo e mais específico de geometria. No caso aí, conhecer os principais triângulos, os quadriláteros como quadrado, retângulo, trapézio e também círculo. E obviamente os sólidos como cilindro, paralelepípedo, cone. É bom conhecer também um pouco sobre o cubo e também, quem sabe, também estar municiados das fórmulas principais da esfera e das pirâmides, tá? Obviamente quase todos os sólidos. A habilidade 8 fala em resolver a situação do problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. A habilidade 9 fala em utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então tudo isso aqui, gente, toda essa competência 2, ela trabalha com a habilidade do candidato em usar os artifícios e recursos da geometria para resolver as questões. Mas ele tem que ler a questão, interpretar, entender o que está sendo solicitado, observar as ferramentas que ele detém, seja um cálculo de área, o uso de um perímetro, alguma forma especial ou muito específica, para poder então resolver a situação problema proposta pela questão, que grande parte das vezes traz situações aí do nosso cotidiano, tudo bem? O que é preciso dominar então nessa competência? Nessa competência você vai precisar dominar a projeção ortogonal no plano cartesiano, questão certa na prova, os conceitos básicos de geometria como perímetro, área e volume, os principais polígonos, que são os retângulos, quadrados, os círculos e triângulo retângulo, e os principais sólidos como cilindro e paralelepípedo. Então você precisa dominar basicamente esses elementos, principalmente, obviamente, para ir bem na sua prova do Enem, porque esses são os principais personagens da geometria ou dos conhecimentos geométricos, como o próprio Enem fala. Sobre triângulos, né? Triângulo é uma forma geométrica de 3 lados, que se encontram 3 retas, de 2 em 2, formando os 3 lados de um triângulo, seus 3 ângulos internos. Tem que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre fecham 180 graus. Tem que saber que os triângulos podem ser classificados como o equilátero, que tem os 3 lados de mesma medida, o isósceles, que tem 2 lados de mesma medida, e o escaleno, que tem os 3 lados de medidas diferentes. Além, obviamente, do nosso querido triângulo retângulo, que é protagonista, sim, em algumas questões de Enem, né, do Enem. O triângulo retângulo vai ter um ângulo de 90 graus, de frente para ele vai estar a hipotenusa, os seus dois outros lados são os catetos e ele vai aceitar ali o tilpite, o teorema de Pitágoras, tá? Tá ele aqui em cima de mim, o ângulo reto sempre apontando para a hipotenusa e os outros dois lados são os seus chamados catetos. E aqui o teorema de Pitágoras que todo mundo tem que dominar, porque pode pintar assim uma questãozinha na prova que envolva e que exija ele. Lembrando que a hipotenusa ao quadrado sempre vai resultar na soma dos quadrados dos catetos. O que mais? Triângulos e retângulos pitagóricos, né? Existem alguns tipos especiais de triângulos e retângulos que são os pitagóricos, que eles têm os lados proporcionais. A 3, 4 e 5, que é o primeiro caso. 5, 12 e 13, que é o segundo. E tem um outro caso que é raro, mas pode pintar em prova, que é o caso 8, 15, 17, tá? Esses 3 triângulos retângulos podem pintar em prova sim e são atalhos na sua prova, porque você não vai fazer Pitágoras. Você vai perceber que os lados respeitam essas proporções, sendo que a hipotenusa sempre fica com o maior pedaço, a maior proporção, a maior fatia. Aqui o triângulo equilátero, que tem os 3 lados de mesma medida, consequentemente os 3 ângulos internos todos de 60 graus. Então tem que lembrar desse detalhe, não apenas os lados de mesma medida, mas os ângulos internos todos de 60 graus. E aí para ele é bom você dominar que o perímetro é 3A, soma dos seus lados, que a altura é A raiz de 3 sobre 2, que é esse segmento aqui.
e que a área é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, o A vai ao quadrado e o 2 também vai ao quadrado, comparando com a fórmula ali de cima da altura. Já o trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos apenas, e a sua área é dada por base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, ou seja, a média das bases vezes a própria altura, como se fosse um quadrado aí reajustado, tá? Já o paralelogramo é um retângulo que tomou uma porrada e ficou assim meio de lado, a área é base vezes a altura. O próprio losango é formado por 4 triângulos equiláteros, a área dada por produto das diagonais sobre 2. E olha quantas características o losango já traz, né? Ele já tem os lados paralelos congruentes, todos os lados têm a mesma medida, assim como o quadrado. Só que os ângulos internos não são de 90 graus, por isso que ele não é um quadrado. Os ângulos opostos são congruentes, as diagonais se cortam nos seus pontos médios e são também perpendiculares entre si. É por isso que também podemos, numa necessidade, quebrar o losango em 4 triângulos retângulos idênticos. Aí vem, obviamente, o nosso conhecido retângulo, cuja área é base vezes altura, com bastante características, né? Todos os ângulos internos de 90 graus, os lados paralelos são de mesma medida, né? Então você vai ter sempre a garantia de que se esse lado é 10, esse aqui também vai ser 10. Se esse lado é 15, o paralelo ou oposto ele vai ser 15. As diagonais têm mesma medida e se cortam nos seus pontos médios. E, obviamente, o nosso protagonista principal dentre os quadriláteros, que é o quadrado, cuja área é base vezes altura, A vezes A. A diagonal é A raiz de 2, que é esse elemento aqui. E olha quantas características ele tem, olha como ele é evoluído, né? Ele tem todos os ângulos internos de 90 graus, lados paralelos congruentes, lados de mesma medida, diagonais de mesma medida, que se cortam nos seus pontos médios e são perpendiculares entre si. E sempre que ele falar em quadrado, ele também pode querer que você entenda que esse ângulo aqui, ó, ou melhor, todos os ângulos internos são de 90 graus. Que garante aí um paralelismo entre lados opostos. Tá? Também é bom dominar o hexágono regular, formado aí por 6 fatias equiláteras. Enxergue ele dessa forma. O perímetro dele é 6A. A altura, que seria este segmento aqui, ó, é a raiz de 3. E a área é 6 vezes a área de uma fatia equilátera. Então você vai usar a área do triângulo equilátero já dominada e vai multiplicar por 6, como se fosse uma pizza de 6 fatias. Fechando aqui os polígonos mais importantes, temos o círculo e circunferência. Círculo é a região delimitada pela circunferência, né? Então, conceitualmente, a circunferência é a borda de Catupiry, cujo comprimento é dado por 2πr, e o círculo é a região interna delimitada por essa borda, cuja área é πr ao quadrado. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, e o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Lembrando que área é o que eu posso pintar, perímetro é dar a volta por cima da linha. E aí a gente entra nesses dois conceitos de forma muito pontual. O comprimento ou perímetro sempre pinta na prova do Enem, e é um conceito muito simples, que é você andar sobre a linha do seu polígono, seja ele um polígono regular ou não, tudo bem? E é uma medida dada em metros e suas variações, porque ele é comprimento. Já a área é o que eu posso pintar. Já a área, dependendo da tua situação e do teu polígono, vai ter a sua fórmula específica. Lembrando que é uma ideia de base vezes altura, no caso dos quadriláteros, e do triângulo é uma ideia de base vezes altura sobre 2. Não é à toa que no próprio triângulo retângulo, a melhor maneira de achar a área dele é cateto vezes cateto sobre 2. Porque um cateto se faz de base e outro se faz de altura, já que aqui existe um ângulo reto comprovado, já que ele é triângulo retângulo, tudo bem? Volume é uma ideia também, né, de uma área da base multiplicada por uma altura, principalmente se você garantir que essa base, no caso do cilindro, vamos pegar o exemplo do cilindro, tá? Pega aqui a minha garrafa d'água, que é quase um cilindro perfeito. É essa área da base que é um círculo e o quanto ela se projeta até aqui em cima. Esquecendo aqui a parte da tampa, tá? Então, o volume tem essa ideia. Uma região poligonal, seja um quadrado, um triângulo, um círculo, que se projeta, né? Então, é uma região da geometria plana, já que o círculo não é bem um polígono, né? É uma região da geometria plana que se projeta sem mudar de angulação e sem aumentar ou diminuir. Essa é a melhor ideia para volume. Não é à toa que o volume do cubo é a área da base vezes a altura. Do paralelepípedo, a área da base vezes a altura. Do cilindro, a mesma coisa. E aí, no sólidos pontudos, que são os cones ou pirâmides, você vai ter que dividir por 3. Então, no cone e na pirâmide, o volume vem como área da base vezes a altura sobre 3. E na esfera, o volume vai ser 4πr ao cubo sobre 3, tá? Fiquem bem atentos aí às questões de esfera que podem também pintar na prova do Enem. Aqui alguns exemplos de questões que pintaram, como aquela de projeção ortogonal, em que você tinha que enxergar, né, por cima
o que acontece com esse movimento dessa formiguinha aí, desse personagem, né? Então tem que olhar de cima, entendendo uma movimentação tridimensional passando para o âmbito bidimensional. Aqui uma questão de área de retângulo, falando do campo de futebol, ele fez a redução e quer saber o quanto foi reduzido. Nessa resolução que a gente tem disponível, tem um atalho, que é você enxergar essa resolução do campo como pequenos fragmentos. Isso é muito bom, quebrar a questão em pequenos pedaços, né? Aqui uma questão com a roldana, sistema de polias, que envolve o comprimento da circunferência e também uma questão de angulação aqui, tá? Essa questão que nada mais nada menos pede a forma que tem maior área entre um triângulo, equilátero, um quadrado e um hexágono. Então você teria que calcular a área dos três e comparar, ou já saber que o hexágono otimiza a área mais do que o quadrado, do que o próprio triângulo equilátero. Questão também muito conceitual. Aqui uma questão de pontos equidistantes, que se você parar para analisar bem, gera um triângulo equilátero, e esse ponto aqui divide aquela altura do triângulo equilátero em dois pedaços, duas partes para cima e uma parte para baixo. Então essa distância aqui é 1/3 de toda a altura, tá? Então tem que estar bem atento a esse conceito bem específico de um triângulo equilátero, questão já média para difícil. E, obviamente, questões de geometria espacial, que tragam aí ideias de volume, questão de vazão numa constante. Então é importantíssimo dominar a questão do volume, a conversão de metro cúbico para litro, né? Lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros, isso também cai na competência, na competência 3. Então essas conversões, junto com questões de geometria espacial, são muito comuns na prova do Enem. Beleza? Então, basicamente, sobre a nossa competência 2, é isso aí, é dominar os conhecimentos geométricos e não é decorar fórmula, é entender as ideias. A ideia de perímetro, a ideia de área, a ideia de volume, obviamente entendendo também as peculiaridades de cada um dos elementos aí, sejam eles polígonos ou sólidos, estudados e sempre cobrados no Enem. Beleza? Fechamos assim então, gente, mais uma revisãozinha rápida aí da competência 2 para a sua prova do Enem. Eu sou o Prof. Dudan, te espero para mais revisão comigo nos próximos blocos. Forte abraço!